O nome do nosso primeiro mangá é Caçadores de Deuses. Dois jovens deuses vivem em pé de guerra pelo destino do mundo. Lakshmi, deusa da fertilidade e prosperidade, lutando pela existência da humanidade, versus Thanatos, deus da guerra e da morte, lutando pela aniquilação da vida na Terra. Assim, seus pais decidem mandar ambos os deuses à Terra para viverem uma temporada sendo humanos e decidirem de uma vez por todas qual será o destino da humanidade. Mal sabia Lakshmi que o destino da Terra já havia sido decretado e que sua ida à Terra não passava de uma armadilha a fim de mantê-la distante de qualquer chance de impedir a extinção da Terra. Eu dei uma lida aqui nos outros comentários pós-sinopse que a autora escreveu. Basicamente o que ela diz é que a Lakshmi é a única deusa que tem a habilidade de matar um outro deus. Porém, obviamente, como ela tem um apego muito grande à vida, ela não tem vontade de fazer isso. Ao mesmo tempo, né, ela luta ali, ela está meio que possuindo uma humana nesse período que ela está na Terra, de modo que se ela usar o poder dela muito, pode ser que essa humana não resista e morra também. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um conflito da Lakshmi para tentar impedir a morte e coisa do tipo. Tanto a morte ali dos seres humanos de modo geral, quanto a morte da sua hospedeira mais diretamente e até por fim a morte dos próprios deuses. Eu acho que onde a gente pode trabalhar nessa história, a autora ela deixou um pedido em caixa alta, dizendo que ela quer muito fazer um one shot e que ela sabe que essa história está muito comprida e ela quer saber o que ela pode resumir para tentar fazer essa história e transformar, deixar ela mais curta. Para fazer um one shot, né, eu sempre falo assim, um one shot é uma história fechada, independente do número de páginas que ele tem. Você pode fazer um one shot de 150 páginas, como é o caso de Macaia, por exemplo. Só que, enfim, quando a gente faz um one shot de 150 páginas, a gente basicamente está fazendo uma minissérie. É mais fácil você cortar ali e transformar aquilo numa minissérie, né? Que eu quis realmente fazer o Macaia num modelo como se ele fosse um livro fechado ali. Hoje tem continuação, etc, mas você ainda consegue ler as histórias separadamente. Certo, então assim, você pode fazer um one shot, só que talvez com um número um pouco maior de páginas. A gente pode estar falando de 50, 60, 70 páginas, por exemplo, e ainda assim ser um one shot, ainda assim ser uma história fechada. Quais são os pontos aqui que eu acho que dá para ser trabalhado nessa história para que a gente possa fechar ela? É o desenvolvimento da personagem em relação a um conflito interno dela. Qual que é o conflito interno dela? Ela quer lutar pela vida, porém existe uma coisa no nosso mundo que a gente chama de paradoxo da tolerância. Paradoxo da tolerância significa que a gente deve ser tolerante. Porém, se a gente tolerar alguém que é intolerante, a gente dá a oportunidade dessa pessoa assumir o poder e, a partir da sua intolerância, ela impedir que a tolerância continue existindo. Eu espero que eu tenha sido claro aqui. O que quer dizer aqui? Se você, como tolerante, permite que alguém que é intolerante assuma o poder, como ele é intolerante, ele não vai tolerar que a própria tolerância continue existindo. Ou seja, se a tolerância ela for levada ao pé da letra, ela mesmo pode se matar, digamos assim. Como que eu imagino transpor isso para essa história aqui? A Lakshmi, ela tem esse amor exacerbado pela vida, a ponto de que ela tem a habilidade de matar um deus, porém ela não quer fazer isso de jeito nenhum. Ela quer ali conseguir salvar tanto os humanos quanto os deuses, só que os deuses querem exterminar o humano. Logo, ela também tem uma espécie de paradoxo que ela vai ter que enfrentar ao longo da história. O que eu acho que a gente poderia fazer para poder trabalhar essa história com base nisso? O final seria a Lakshmi ter que decidir matar um deus, exatamente por conta da mesma razão do paradoxo da tolerância. Porque se a Lakshmi ela quer lutar pela vida, porém deixar um deus vivo significa matar todas as outras vidas, então ela tem que escolher pela menor perda possível. No caso da tolerância, é escolher ser intolerante com o próprio intolerante. No caso da Lakshmi, seja matar aquele que quer matar os outros. E aí, como que a gente trabalharia isso ao longo da história? A gente teria que ter a Lakshmi nessa visão dela romantizada, começando a história com a visão romantizada, né? Porque geralmente protagonista, né? Quando a gente vai tentar contar uma história, a gente quer fazer um arco de personagem a partir do protagonista ou algo do tipo, né? A jornada do protagonista para realizar alguma tarefa. E geralmente ao longo de realizar essa tarefa, a gente tem o arco de personagem que é o próprio personagem se engrandecendo enquanto ele faz essa busca, seja ele aprendendo a lidar com alguma característica, seja ele aprendendo, por exemplo, a lidar com os próprios sentimentos, seja ele evoluindo ali de qualquer forma.
Aqui a gente pode evoluir a Lakshmi de uma personagem mais idealista para uma personagem um pouco mais realista, que ainda pode manter os seus ideais firmes, mas agora sendo um pouco mais realista de que algumas atitudes precisam ser tomadas a fim de um bem maior, por exemplo. Então vamos lá, a Lakshmi ela pode começar com essa visão mais idealizada, onde ela vai tentar salvar a Terra, e aí, conforme ela vai interagindo com os seres humanos logo no começo da história, a gente pode apresentar para o leitor e para Lakshmi algumas situações onde algo que seria considerado ruim pela Lakshmi tem que ser feito para que um mal maior não aconteça. Então, um exemplo disso é você sacrificar um animal que está sofrendo muito. Então, você mata ele. É uma atitude muito cruel você pegar só o recorte, você matou aquele animal. Mas se ele é um animal que está sofrendo muito e que a morte dele é inevitável, você encurtar esse sofrimento já matando ele agora, teoricamente, é um ato de misericórdia, apesar de ser cruel. Então você já apresenta ali essa dualidade, tipo, pera, essa pessoa está sendo cruel ou ela está sendo generosa? Onde que tá, sabe? E talvez isso não possa ser o tipo de coisa que a gente apresenta no começo e a Lakshmi, por ainda tá com aquela personalidade idealista, ela vai achar que aquilo é cruel. Ela vai achar que aquele ser humano está errado ou algo do tipo, que ele merece ser julgado ou algo assim. Então, ao longo da história, talvez não necessariamente no começo. Aqui, se a gente fizer isso no começo, a gente encurta mais a história. Mas a gente pode apresentar, dividir em algumas situações. Então, a primeira situação pode ser realmente alguma situação onde a gente coloca o leitor e a Lakshmi no mesmo papel. Então, ela chega na Terra e a partir dali ela tem que trabalhar nessa questão da salvação. E como ela imagina fazer essa salvação? Ela tem que mostrar que os seres humanos são bons. Como ela faz isso, por exemplo, impedindo o assassinato de alguém. Então, já trabalhando essa questão da vida e da morte. Então, alguém vai matar outra pessoa por algum motivo e ela impede. Beleza. Ela impediu o assassinato, ela levou o outro à justiça, ela fez essa questão da justiça. A gente pode ter algum desenvolvimento de alguma coisa ali que possa ter relação mais direta com os deuses e tal. E aí, um pouco mais depois da história, a gente pode ter essa questão do animal. Então, um animal está sofrendo, alguém fala que tem que matar e tal, ela tá perto, ela tá acompanhando aquilo e ela não sabe se ela deve intervir, se ela não deve intervir. Ela ainda acha que aquilo é errado, mas agora ela já meio que não tem muita certeza, resolve não intervir e ela fica com isso na cabeça. E a gente tem, por exemplo, uma nova aventura envolvendo ali mais diretamente os deuses e tal, alguma coisa assim. E aí, talvez pro final mesmo, pra gente trabalhar e chegar no final dessa história, no terceiro ato, a Lakshmi ela pode descobrir que aquela pessoa que ela prendeu ali, que ela impediu que matasse a outra, na verdade, ela ia matar a outra porque ela descobriu, sei lá, que a outra estava planejando matar não sei quem, ou algo assim. Então, tipo assim, era uma atitude que, por mais que possa não ser considerada a atitude mais correta, ainda assim era uma atitude que o fato de ela ter impedido aquela morte de acontecer fez com que, sei lá, uma vila fosse incendiada, por exemplo. Aquela pessoa que salvou era, sei lá, uma líder de uma gangue ou algo assim, que depois tacou fogo numa vila e matou várias pessoas. Então, a atitude dela de salvar uma vida condenou, sei lá, 5 ou 6 vidas ou algo do tipo. E aí ela começa a perceber que nem sempre as coisas são tão preto no branco assim, de que morte é sempre errado e que vida é sempre certo e tal. E isso é um conceito extremamente polêmico até, na verdade, para ser levado em consideração, mas talvez seja o caminho que ela possa seguir de pera, as coisas não são tão simples assim, tão preto no branco. E aí talvez seja onde ela decide que por mais que existam coisas ruins na Terra, sim, existem coisas ruins na Terra, existem seres humanos que são maus, coisa do tipo, mas nem todo mundo merece morrer só por conta disso. E aí é quando ela decide que ela vai usar o poder que ela jurou. Talvez a gente pode abrir a história com ela fazendo esse juramento, de que ela nunca ia usar o poder dela para matar um outro igual, um deus, etc. Ou para matar ninguém. E aí ela decide no final que ela vai sim usar esse poder para matar o deus que quer matar os humanos, porque no fim ela tá fazendo algo horrível, mas seria por um bem maior. E aí a gente teria o arco completo da personagem. E talvez no final a gente pode fazer algo que ela nem precisa necessariamente matar aquele deus, mas que o ponto do deus, e aí a gente faz uma reversão de valores, onde aquele deus da morte não é totalmente mal, mas que o ponto do deus era que sim, a morte às vezes ela é necessária por outros aspectos, né, que não só é mal e bom e coisa do tipo. E aí quando a Lakshmi decide matar ele fala muito bem, você passou no teste, digamos assim, você aprendeu que as coisas não são preto no branco e você está mais perto agora de se tornar uma deusa muito melhor para esse mundo. Eu nunca quis matar todo mundo desse mundo.
o meu objetivo, na verdade, era que você entendesse que a morte ela precisa acontecer, ela faz parte da vida e ela é importante por um motivo. Enfim, e aí a gente tem toda uma história falando sobre vida e morte, algo assim. Então talvez até daria para colocar outras situações onde teve uma perda e aí a pessoa não aceita, mas depois de um tempo, a partir dessa perda, ela consegue também evoluir, engrandecer ou algo do tipo. Enfim, para ter uma mensagem um pouco mais bonita que não seja só também, não fique parecendo uma história que está passando pano para pena de morte. Esse é um detalhe meio problemático que pode acontecer ali. Mas eu acho que esse seria um modelo para contar essa história de uma maneira um pouco mais curta, né? Que seja, se você quiser estender muito para colocar vários eventos ali no meio, você pode fazer 3, 4 capítulos, mas eu consigo imaginar a gente montando essa história em umas 70 páginas, por exemplo, onde a cada mais ou menos 20 páginas a gente tem um desses eventos mais marcantes com morte até que chega no final, para realmente ela decidir matar o Deus. E aí, enfim, eu imagino que seria um plot twist muito legal o Deus dizer que realmente ele não queria matar todo mundo, mas que ela precisava aprender que a morte ela é necessária e portanto, ela não precisa ter mais aquela visão ali que ela tinha no começo ali, mega idealizada sobre a vida e coisa do tipo. Acho que seria bem interessante.